Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. Desejo que você tenha quem amar e quando estiver bem cansado, ainda exista amor para recomeçar. São trechos da canção Amor para Recomeçar, do Frejá. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso podcast sobre sentir, o podcast que nasceu a partir da observação e, consequentemente, da preocupação em como lidamos com as nossas emoções, com o nosso sentir. Eu sou Ariane Brainer e, como diz a canção, né, concordo que nós precisamos ter pessoas em que a gente confie para a gente adentrar nesse processo do recomeçar. Também sou psicóloga e idealizadora do podcast sobre sentir. Bom dia e boa tarde ou boa noite a todos que estão nos prestigiando. Eu sou Natália Holanda, sou colaboradora do podcast sobre sentir, sou fisioterapeuta e estou no final da caminhada para me tornar médica. Estamos contando as horas, né, Nath? Para a gente chegar aqui, pronto, agora sim. Foi. Agora médica, não é mais acadêmica, né? É verdade. E aí hoje a gente, né, conversou aqui antes, quer dizer, antes não, bem antes aí, Isso. quando a gente pensou sobre essa temática que a gente quer trazer hoje, sobre esse processo do recomeçar. E aí veio uma enxurrada de ideias, né, que a gente pensou, porque recomeçar, todos nós recomeçamos em alguma medida, em algum momento da vida. Né? Isso. A canção mesmo fala assim no comecinho, né? Toda idade tem prazer e medo. Então, em todas as idades, em todas as fases da vida, a gente passa por recomeços. Exato. Né? E não teve como a gente pensar, né? Nos nossos também. Não tem como você não se remeter a essa ideia. E o recomeço tá até quando a gente acorda, né? Quando a gente acorda todos os dias, a gente está tendo a oportunidade de fazer uma nova história. Construir emoções novas, lidar com emoções que já existem. Então, o nosso viver é um eterno recomeço. O ser humano ele nunca está estático. Eu sempre penso assim, que o ser humano ele vive em emoções, ele vive equilibrando situações e que isso remete muito ao que a gente tem pensado aqui, como se sente, né? Como a gente se coloca nesse recomeçar. Sim. E até quando eu pensava em recomeçar, é esse começar de novo, como você está falando, né? Acordar e começar de novo, e é sempre esse recomeço. E aí pensava sobre de onde vem a necessidade de recomeçar. Uhum. Né? Por onde começa a recomeçar. Por onde é o começo do recomeço, né? Justamente. E aí fiquei pensando no seguinte, a gente só recomeça quando a gente começa a sentir algum incômodo. Algum desconforto. Tem algo que inquieta ali, e aí a gente sai para essa busca, né? Para essa etapa, para esse momento de recomeçar algo. Exato. E que não necessariamente é algo muito grande, porque eu acho que a gente pensa de imediato em coisas muito grandiosas, assim, né? E talvez não. Não, às vezes é um incômodo bem, vamos dizer assim, incipiente. Mas aí ele vai tomando proporções. Sim. E a partir daí você tem a necessidade de fazer essa busca, né? De Sim. fazer esses reajustes. Uhum. E o recomeçar é um momento que a gente vai começa a quebrar antigas visões, antigas crenças. Justamente por isso que começa esse incômodo. Uhum. Né? O incômodo começa porque tem algo que não está mais fazendo sentido. Isso, exato. Tem alguma crença, alguma coisa que a gente vai precisar desapegar, desfazer, né? Como a gente falou no episódio anterior. Recomeçar, é verdade. E a gente vai precisar deixar para a gente recomeçar. Então, entender que não é um processo fácil, não é do dia para a noite, né? Por vezes vai ser um processo doloroso também, né? Mas se existe esse incômodo e começa esse movimento de desejar recomeçar, então é preciso ouvir, né? É preciso perceber. Sim, e a partir daí aceitar que isso está acontecendo e deixar fluir e tentar
trabalhar esse momento, né? Essas emoções. Sim. A gente pensou, né, enquanto a gente conversava, a gente até falou no episódio anterior sobre esse momento que você está atravessando. Isso. Né? Essa coisa do finalizando aí, né, a sua graduação em medicina. E aí, de toda forma, é um recomeço, né? Acho que você falou sobre isso, assim, de que está recomeçando, porque é um momento completamente novo. Tem coisas que você está deixando também para trás. Fechando, né, alguns ciclos para permitir que o outro se torne viável, né? Eu fiquei muito pensativa sobre isso. Foram 6 anos de uma nova formação e um recomeço que aconteceu de uma maneira bem inusitada, vamos dizer assim. Porque muitas vezes eu me questionava, será que eu teria condições de escolher uma nova trajetória, no sentido de me proporcionar isso, me deixar disponível para isso, porque quando a gente vai dar, vamos dizer, vazão a esse incômodo, e quando a gente vai transformar esse incômodo, a gente precisa estar disponível, a gente precisa fazer as análises do que é que você vai ter de ganhos e perdas durante todo esse processo. E isso foi uma coisa que me acompanhou durante algum tempo antes de fazer essa escolha, sabe? Eu tenho uma trajetória que eu terminei a escola, fiz a tentativa por algum tempo do curso de medicina, não fui aprovada. E por algum motivo, que eu não sei explicar qual foi, eu acabei indo para uma formação que não era a minha primeira escolha, mas acabou sendo assim extremamente necessária. Porque a partir dela eu pude ofertar, né, muito do que eu aprendi para uma pessoa que eu acompanhei até o fim. Você fala isso, né? Da fisioterapia. Isso, eu fiz a formação em fisioterapia, o meu pai apresentou um diagnóstico de Parkinson e parecia que era uma coisa meio, não sei, de destino. Não sei dizer se era assim, sabe lá, Deus faz algumas coisas e a gente não sabe por quê, mas elas acontecem. E eu atuei incrivelmente durante 20 anos, porque agora em 2024 eu completo 20 anos de formada em fisioterapia. Somente 20 e durante anos. todos esses anos foram muito dedicados a buscar meios de favorecê-lo de alguma forma, sabe? Todos os cursos, fiz o meu TCC com ele. E aí aconteceu que ele descansou, ele precisou, né? Ele faleceu, e no ano que ele faleceu eu fiquei assim muito meio assim, não digo perdida, mas eu não encontrava mais um sentido para aquilo tudo que eu estava fazendo. E diante disso tudo, o luto é um momento que você precisa se permitir também viver. Eu tive esse momento, eu tive essa questão de trabalhar esse sentimento. E aí acabou acontecendo, além disso tudo, um diagnóstico. E nesse diagnóstico, foi um diagnóstico de câncer de tireoide. Foi um diagnóstico que foi bem inusitado, porque eu tinha feito todos os exames, tinha sido indicada uma cirurgia, mas a cirurgia até então era só para remover a glândula, porque ela estava muito aumentada. Mas enquanto o cirurgião fez o procedimento, ele descobriu que existia um nódulo, e era um nódulo maligno. Imagine, foram emoções assim diversas, né? Primeiro, essa perda. Segundo, lidar com esse luto. Aí o terceiro, esse diagnóstico. E aí me veio aquela coisa assim, você vai precisar passar um tempo sem trabalhar, a gente precisa avaliar a necessidade de fazer uma continuidade de tratamento, que seria a iodoterapia ou não. Como o nódulo estava muito inicial, ele me pediu para que eu não voltasse às minhas atividades e ficasse disponível para exames. E eu era e sou uma pessoa inquieta, né? Nada. Eu trabalhava assim,
de 6 horas da manhã a 21 horas. E era assim, incansável. Então, foi um baque. O primeiro ponto foi, poxa, como assim um câncer? Porque você nunca pensa que vai acontecer com você. O diagnóstico de câncer, eu, graças a Deus, tive um diagnóstico de um câncer muito leve, que é tratável, que foi descoberto precocemente. Mas é um momento que você meio que leva um baque, assim, você não acredita nunca que isso vai acontecer com você. A segunda parte e agora eu vou lidar como com isso, sabe? Eu vou precisar de quê? Eu vou ter condições de trabalhar com esse diagnóstico, de fazer tratamento e etc, etc. Graças a Deus foi tudo muito tranquilo, era só fazer exames, mas a gente sabe que tem vários aspectos, né? Vários diagnósticos por aí que as pessoas encontram dificuldade de tratamento, encontram dificuldade de terapias. Então, isso já lhe gera bastante incômodo e dúvidas. E, a partir daí, você vai ficar sem poder trabalhar, sem poder fazer suas atividades, e eu ia fazer o quê, né? Para ocupar essa mente que inquieta. É uma mente que não para. Aí, eu comecei a verificar e vi que tinha algumas seleções para o curso de medicina, que já era uma coisa que vinha passando pela minha cabeça, mas eu ainda achava assim, poxa, eu não sei se eu tenho disponibilidade para voltar a uma sala de aula, disponibilidade para 6 anos de um novo curso. Apesar de ser uma coisa que ficou lá atrás, meio mal resolvida. Adormecida, né? Isso, eu ficava me questionando, será que eu tenho a paciência, sabe? Mas aconteceu que sim. Eu fiz essa seleção, fui aprovada e eu digo que eu convergi todas as minhas energias para esse novo projeto, vamos dizer assim. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ter uma razão de alguma coisa. Não sei se é razão de viver, mas eu não consigo viver sem ter um objetivo, sem ter uma atividade. E eu acho que aquela minha frustração da perda do meu pai, da profissão que era muito buscada para ajudá-lo, da ausência dele, eu precisava preencher de alguma forma. E eu acho que essa formação veio nesse sentido. Veio para me preencher num novo objetivo. É óbvio que eu não parei de trabalhar. Depois que eu pude, que eu fui, o médico me deu alta, que ele disse, pode voltar às suas atividades normais. Eu voltei, continuei trabalhando, atuo até hoje, tentando associar as duas coisas, diminui muito o meu trabalho durante o evoluir do curso. Mas, assim, foi eu diria que um bálsamo dentro de um momento em que eu estava tão necessitada de alguma coisa para mim me levar para algum lugar, entendeu? Eu acho que quando você tem uma grande perda, você perde os seus referenciais, você perde aquilo que você mais acreditava, você se desacredita. E eu precisava disso. E aí comecei essa aventura. Porque depois de alguns anos, você retomar uma formação... me perguntam muito, mas e aí, como é isso? Eu digo, é preciso você querer muito, primeiro de tudo. É preciso você fazer uma grande análise do que é o que é que você vai ter de balanço, né? Os pontos positivos e os pontos negativos. E, principalmente, permitir participar disso. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que têm vontade de recomeçar, têm vontade de ir atrás de um sonho antigo, têm vontade de começar um novo projeto, mas elas não se permitem o processo, sabe? E eu iniciei, foi muito interessante porque eu iniciei os 6 primeiros meses, aí eu comecei em outra cidade, comecei em Recife, fiz uma prova de transferência, voltei para Maceió, e a cada semestre que ia passando, eu ia me descobrindo dentro desse processo e ainda me admirando. Eu estou fazendo isso mesmo. Estou aqui. Como assim? Para prova. Sabe, eu recomecei realmente
Encontrei um grande apoio, assim, familiar, que é muito importante, rede de apoio. Eu acho que a gente não pode nunca deixar de ter. Rede de apoio familiar, rede de apoio em trabalho, rede de apoio em qualquer lugar que você estiver. Você, quando conta com uma grande rede, você consegue ir mais longe, né? Então, eu encontrei um grande apoio. E encontrei colegas fenomenais, porque, além de tudo, você se questiona, poxa, eu vou voltar para uma sala de aula onde vai ter gente bem mais nova do que eu. Como é que vai ser isso? Essas pessoas vão ter aceitação? O que é que essas pessoas vão pensar? E você até se pergunta, o que é que eu vou fazer no meio daquilo tudo? E eu encontrei colegas, assim, maravilhosos, que me acolheram com muito carinho, com muito respeito, acima de tudo. Eu não tenho nada para dizer assim, poxa, eu me senti incomodada, porque a gente tem visto várias pessoas que têm um pouco mais de idade se incomodarem em algumas situações, e terem que ultrapassar preconceitos, e eu posso dizer que isso eu não senti. Não sei se eu não senti porque eu não percebi, ou se eu não realmente sofri, porque eu não tenho. Não tenho lembrança de nada. E até, às vezes, eu me perco assim, misturada entre eles e me encontrando na mesma idade que eles. Sim, isso é ótimo, né? Que tem um resgate aí, Exato. né? Primeiro, eu dei uma respirada funda, que eu dei várias respiradas aqui enquanto você estava falando. Porque acho que a gente pode terminar por aqui. Dizer, pronto, é esse o tema, é recomeço e Vamos né, à frente, vamos finalizar por aqui hoje. Né? Mas acho que você trouxe aí vários momentos, né, de recomeço. Esse momento do luto, né? Isso. Que é um momento, você falou aí da perda de referência, né? Foi a perda do seu pai. E que tem muito disso, a perda do pai, a perda da mãe, é uma perda de um referencial nosso. E seja em que idade for. Isso, não tem regra, seja né? em qual idade for. É uma perda do referencial, daquilo que é base. E aí, eu me recordo que eu te conheci, a gente se conheceu justamente nesse período aí que você estava cuidando do seu pai, né? A gente fazia junto ali o polidense, a gente se conheceu justamente por conta do polidense. Que também era um momento de recomeço meu. Tanto é que eu fui para o polidense porque era uma coisa que eu queria me desafiar. Né? Eu disse, peraí, eu preciso agora fazer uma outra atividade coisa. Para tirar você daquele conforto, justamente. Né? E era uma coisa para você ver, eu precisava recomeçar ali movendo o meu corpo. Né? Então, por isso que eu fui para ali. Bem, mas o caso aqui lhe conheci justamente naquele momento em que você estava cuidando do seu pai. E que você faltava muitas aulas de polidense, né? Porque você estava ali cuidando e tinha alguns compromissos. Tinha os compromissos e tal. E vira e mexe lá todo mundo, a Nath. E a Nath, não, a Nath não vem hoje, a Nath. Gente, quem é a Nath? Aí ela vai dizer, não, acho que você já deve ter visto ela algumas vezes, é que ela tem faltado muito, ela está cuidando do pai. Eu disse, né? E aí depois a gente foi, né, se encontrando mais, né? Que foi bem inusitado também um dos nossos primeiros contatos, né? Mas eu tenho essa recordação desse momento seu de cuidar do seu pai e que era um momento assim muito visível de mudanças na sua vida. Né? Então, eu já percebi ali, você não estava tanto nas aulas de poli, você não estava fazendo já algumas coisas, você tinha outros compromissos, você já não ia para algumas coisas porque você tinha um momento de cuidar do seu pai. Então, assim, é um momento de muitas mudanças e de que quando você fala aí que tem o falecimento do seu pai e aí tem esse momento do câncer, então, assim, são muitos começos, muitos eventos, né? Em pouco tempo. Em pouco tempo, para dar conta daquilo dali, né? Elaborar tudo aquilo. Muitos lutos. Isso. Né? Tem o luto da perda do pai, tem o luto também das coisas que você estava deixando, tem o luto também quando recebe o diagnóstico de um câncer, porque também tem um luto. Isso. Né? E até mesmo a coisa do diagnóstico do câncer é também novamente bater de cara com a finitude. Isso. Porque o câncer coloca remete a pessoa gente nesse a lugar. Esse momento, né? É o fim, né? Acabou. E a gente vê, lógico, você pode falar melhor sobre isso, né? Com a medicina, mas assim, quantos cânceres tratáveis, né? São tratáveis e que precisa de acompanhamento e lógico que, né, a questão
preventiva ali, né? De ver lá no comecinho, de fazer os exames e tudo mais. Então, assim, é muito momento de tentar elaborar o que estava acontecendo ali para você. E eu faço uma análise muito interessante que a, a- através disso tudo, passando por todos esses eventos, a gente ainda teve uma pandemia, Ainda teve uma né? pandemia, E que eu acho que eu só vim, vamos dizer assim, elaborar tudo isso durante o processo da pandemia, porque foi o momento que a gente pôde parar um pouco, Sim, entende? exato. Você ficou mais em casa, você diminuiu muito as suas A gente precisou se atividades. recolher, seja Isso, fisicamente porque a gente não podia estar saindo, mas o se recolher porque novamente a gente se depara com a finitude. E isso. a gente começou a pensar, a se questionar, né? A se observar mais. E, ó, a primeiro impacto para mim foi a questão do o luto, foi importante, foi difícil, mas eu, de uma certa forma, eu me preparei para isso, sabe? Eu enxerguei que eu tinha uma relação de muita aproximação com meu pai e que ia ter um momento em que a gente ia ter que se afastar. Então, como eu sou uma pessoa extremamente inquieta, eu já me preparei para isso. Eu procurei terapia, eu procurei entender esses processos, apesar de que nunca é fácil. Por mais que você se Nunca prepare e que você estamos, né, entenda, preparados nunca vai nesse ser uma coisa. 100%. Mas, assim, de qualquer forma, eu sabia que isso ia acontecer e eu tentei, vamos dizer assim, lidar com isso da melhor forma possível. Mas o primeiro momento que eu senti que eu não controlava nada na vida foi quando eu recebi o diagnóstico do câncer. Porque eu me preparei para aquela cirurgia, eu organizei tudo que eu precisava do meu trabalho. E na minha cabeça eu ia ficar 15 dias afastada. E depois de 15 dias eu voltaria e retomaria tudo e estava tudo ótimo. E quando o médico falou para mim, eu vou pedir que você não volte ao trabalho, eu vou pedir que você tenha um momento aí de fazer exames periódicos. Sabe assim, aquela coisa, mas e aí? Eu não vou voltar como eu programei. Sabe, aquela pessoa que está sempre com tudo muito, muito cronometrado, fugiu, né? Acabou, não tem mais. Quem manda aqui não sou eu, quem manda é a vida. E eu tive que me readaptar a isso, que é uma coisa muito difícil para mim, não controlar as situações. Aí a segunda coisa assim que me pegou foi quando chegou na época da pandemia, foi que eu realmente entendi. Eu estou fazendo um curso, eu estou fazendo medicina, realmente. Eu já estava, o quê? No quarto período. E foi tudo tão rápido, foi tudo tão sem tempo para elaborar, que eu só tive o tempo de elaborar isso naquele momento, sabe? Aí foi quando eu pensei, poxa, eu vou ter que reorganizar a minha vida de um jeito e que eu vou ter que dar conta aqui desse novo compromisso. Então foi quando eu realmente organizei para dar menos aula, trabalhar menos e investir nessa questão da minha preparação de uma maneira mais inteira. Porque até então eu ainda estava equilibrando todos os pratos que você puder imaginar. O luto, o, o diagnóstico, o estúdio aqui, outro estúdio ali. Eu tinha 2 estúdios, eu tinha 2 equipes. Eu ainda atuava atendendo em domicílio. Então, eu tive que dar uma organizada. Vamos melhorar esse panorama para que nenhuma atividade fique comprometida. E foi a partir da pandemia que eu acho que foi ruim para todo mundo, mas para mim teve esse ponto Sim, qual foi positivo. o Eu ponto pude positivo, né, que você tirou? realmente avaliar tudo isso, entender que isso estava acontecendo realmente. Não era uma coisa assim, aconteceu mais um evento na minha vida, vamos para frente. Entende? E, e vamos chegando ao Acho que a fim. gente sempre tem esse cuidado quando a gente fala do período da pandemia. Porque, assim, a gente não pode dizer que a pandemia foi uma coisa boa de jeito nenhum, nunca. Isso, Por isso que a gente sempre tem isso. esse cuidado. Mas talvez seja aquela coisa da gente, assim, o que eu posso tirar desse momento? Desse E momento, sempre pensar, assim, que é algo individual. Porque a pandemia não foi igual para todo mundo, isso é um fato, É. né? Mas pensar que, peraí, o que eu posso tirar desse período da pandemia que foi difícil, que foi sofrido, né? O que eu posso tirar disso? E você consegue enxergar que foi um período que você pôde parar. Uhum. Porque a pandemia, para muitos, para a grande maioria, pelo menos, ela
parou a gente. É isso. Eu falo para a grande maioria porque eu penso nas pessoas, principalmente os profissionais de saúde, que não foi parar. Eles não puderam parar. Eles não né? puderam, Quem estava né? ali na linha de frente não pôde, eles não puderam parar. Né? Então, para cada um foi uma realidade diferente. Né? Cada um com uma condição diferente. Né? E aí a gente pode falar de questão de classe, de gênero, de raça. Então, para cada pessoa foi diferente. Né? Quando você falou aí sobre essa coisa da gente ter essa gana em recomeçar, eu fiquei pensando assim, o grau de inquietação que a gente tem que ter para investir mesmo nesse recomeço. Uhum. E eu até me lembrei de uma frase do Freud, eu tinha colocado aqui, que é: quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. É verdade. Né? Então, tem algo ali dentro dela que tem que mover ela num grau de que ela mude. Ela vai até ela mude, eu mude, busca, você mude, né? Isso é sobre a gente. É. Né? Então, a gente precisa ter algo que realmente nos movimente, né? Nos impulsione. Algo que seja pulsante mesmo na nossa vida para a gente mudar. Né? Exatamente. E você falou aí sobre fazer medicina, e aí eu penso aqui e vejo aí você fazendo, quantas coisas também você tem que se abdicar. Uhum. E que isso também inclui a sua família, e inclui quem está ali perto ao de redor, você. né? Então, seu esposo vai saber que você não pode tal dia estar disponível, não vai poder sair, não vai poder fazer algum evento, porque você tem que estudar, você tem prova, você tem um plantão, né? A sua família, a rainha dos plantões. Então, nós, o grupo de amigas, a gente sabia que às vezes a gente ia sair, a Nath não pode, porque a Nath está de plantão. Isso. Ou então, numa viagem que a gente foi passar 3 dias e você passou 1 dia e meio, porque depois tinha que viajar. Mas, assim, vamos se organizar e vamos vamos lá. Né? É fazer com o que dá. Então, assim, a rede de apoio, pessoas em que a gente possa confiar, é muito importante. Né? Eu pensei muito sobre isso. E na música tem o trechinho que ele fala, eu te desejo muitos amigos, mas que em um você possa confiar. Eu, graças a Deus, assim, eu acho que eu tenho várias situações em que eu entendo que a rede de apoio funciona, sabe? Sim. Às vezes eu acho até um termo meio... como todos que a gente ouve hoje em dia, falado de uma maneira meio... de qualquer maneira, assim, sabe? Rede de apoio, como se fosse qualquer coisa. E eu não sei se as pessoas entendem o que isso significa realmente. Mas para você estar onde você está, para você fazer o que você quer fazer, muitas vezes você precisa. Eu precisei de pessoas que trabalharam para mim. Eu precisei de pessoas que assumiram o estúdio que eu dava aula, entende? Sim. E que foram, assim... muito eficientes, que foram muito importantes. Eu precisei que o meu marido tivesse muita paciência. Ele voltou a morar em casa, que ele trabalhava no regime que ele ficava 28 dias fora, 28 dias aqui. Então, a gente teve que se reorganizar diante disso. A minha família precisou entender que eu tinha uma nova forma de compromissos, sabe? Os meus amigos... As suas amigas, pois é, porque a gente, né, tinha que saber aqui qual momento, aqui a Nath pode, aqui não, vamos mudar a data. Né? Então, assim, por mais efêmero que você diga assim, mas você precisou se ausentar de um evento social para sair. Mas é um evento que você gostaria de estar participando. Sim. Entende? Precisa abdicar de algumas coisas. Exato. E essa coisa do... precisar da rede de apoio, e aí você falando me fez pensar muito nisso, porque realmente caiu numa coisa tão usual e perde o valor, o sentido mesmo da palavra, né? Rede de apoio, quem que te apoia? E o recomeço, ele exige que, dentro dessa inquietação que a gente tem, a gente comece a se questionar, se analisar, se observar, né? Para ver se é aquilo que a gente quer, para ver se não é uma fuga, porque recomeçar não é fuga. Isso. Recomeçar é porque eu preciso de que algo mude dentro de mim, fora, né? Isso. Enfim, então no meu ambiente, alguma coisa está me incomodando e eu vou tentar reorganizar. Isso. E aí, para esse recomeçar, ao mesmo tempo eu preciso me perguntar, me observar
eu preciso também de uma rede de apoio. Uhum. Pessoas que me apoiem. Então, é preciso conversar com alguém. Que bom se você tem uma pessoa com quem você conversar, com quem você confiar. Uhum. Não é aquela pessoa que vai dizer para você, se eu fosse você, Faça eu ou não faria. faça, né? Faça assim ou faça desse jeito. Não. É uma pessoa que te escute. Isso. Que ela consiga te escutar, né? Perguntar também alguma coisa para você para compreender. Uhum. A pessoa que interage, né? Você não está conversando com uma parede, você está conversando com Isso. alguém que está interessada. E que lhe naquele acrescente, momento. de alguma forma, Isso. alguma luz do que você tá levantando. Isso aqui, será não? E que lhe encoraje também, sabe? Porque tem muita gente que você pergunta e vai lhe desencorajar Sim, totalmente. sim. Uma época dessa. Uhum. Mas por que você vai fazer isso? Mas e essa aqui que você escolheu não é bom, não? Entende? Tô lembrando quando você... Eu não sei exatamente qual foi o momento ali, mas quando você mandou a mensagem, você estava viajando, já tinha passado pela cirurgia, estava ainda ali no tratamento, e aí, do nada, a gente recebe uma mensagem. Passei em medicina. E o grupo ficou louco, todo mundo. Peraí, como assim? Como assim? A Nath saiu daqui para fazer um tratamento e de repente... Bem, vou fazer medicina. Né? Do nada. Pois é. Mas foi muito louco tudo. Muito louco, muito louco. Mas a gente, assim, maior apoio. Vai lá e faz. Era o meu sonho, eu já tinha pensado em fazer e tal. E foi lá e fez. E aí, eu penso nessa primeira frase aí, quando você leu. Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda a idade tem prazer, Tem prazer e medo. e medo. A gente tem medo de tudo, a gente se questiona sobre tudo. E a gente, às vezes, deixa de tomar algumas decisões por causa disso, né? A idade, muitas vezes, pesa. O medo do julgamento dos outros pesa. E você acaba não realizando aquilo que você deseja por conta disso. Mas eu venho com a outra pergunta. Será que a questão da idade também não seria relacionada ao outro? Não sei, talvez tenham coisas que em algumas idades não seja permitido, não queria essa palavra, mas assim... Não convém. Eu acho que há coisas específicas que não estão me vindo em mente agora. Mas assim, a gente não se prender por conta da idade. Exatamente. Eu acho essa frase interessante porque eu sou a mais velha da minha turma e eu não tenho nenhum problema em dizer isso, sabe? Nenhuma reserva, não me incomodo. Eu me sinto rejuvenescida junto a eles. E digo sempre, a idade é só uma credencial. Ela não deve lhe impedir, nem lhe encorajar por nada. Você tem que entender o que é que você deseja. E se você deseja recomeçar em qualquer área da sua vida que seja, que ela não seja um empecilho. O desejo, ele não tem idade. É verdade. Ele é atemporal. Exatamente. E o recomeço também não. Pois é, justamente. Porque o que nos leva a recomeçar é justamente o desejo. Exato. Qual o desejo que se tem e qual o desejo que impulsiona isso para esse recomeço. Nath, vamos ficar por aqui hoje. Estou assim ainda respirando, porque, né? Quando a gente pensou nisso, né, de falar do recomeço e tudo mais, acho que não teve como a gente fugir dessa sua... dessa trajetória. Dessa trajetória, isso. Que ainda não terminou, né? Não terminou. O recomeço termina? Nunca, porque é assim, vou fechar esse ciclo e vou abrir outro, porque vem aí uma continuidade, um recomeço de profissão, encontrar uma área em que eu me identifique. E aí a gente não para nunca. E o recomeço, eu escutei, algum dia desses, escutei algo sobre isso, que ele falava assim, que o recomeço, sobre o fim do recomeço, ele disse, não tem como narrar o fim de um recomeço. Porque você falou de vários ciclos. Tá, um ciclo fechou, um ciclo de um recomeço, né? Mas não tem como você determinar, não, acabou aqui. Isso. Né? Ele não tem como ser narrado. Vai fluir. Né? Vai fluindo. Pois é, então a gente vai ficar por aqui hoje, né? Isso. Nos aguardem no próximo episódio.
E a gente vai colocar aí nas nossas redes sociais. Isso. Né, Vamos interagir. Vamos Para a gente interagir. saber qual é o recomeço que cada um está vivendo. E aí a gente vai colocar nas nossas redes sociais, porque inclusive nos perguntaram sobre o link do Spotify, porque tinha um outro link e agora é um novo link. Novo link. Então a gente vai colocar tudo lá nas nossas redes sociais, na descrição aí. Para vocês encontrarem. Estamos pegando aí. Até lá, então.